Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares. Boa noite, público presente. Quando eu comecei nesse ano aqui como vereador, aí eu tentei fazer a acolhida dando o nome das pessoas, né? Mas que bom que está sendo impossível dar o nome de tanta participação. Então, sejam bem-vindos, de verdade. Cada vez que a manifestação se faz popular, ela é mais fortalecida, não é? Então, sejam bem-vindos, público da internautas também. O que eu queria, começando os trabalhos da semana, para quem está vindo a primeira vez, né, eu faço questão de agradecer e de enaltecer os trabalhos das pessoas que têm trabalhado bastante nessa cidade. Então, eu quero começar dando os parabéns ao padre Carlos José Lemos pela condução das festividades de 300 anos. Nós temos uma comunidade aqui em Vinhedo de Nossa Senhora Aparecida. Então, eles se reuniram durante 9 dias e na quinta-feira, às 4 da tarde, todas as paróquias da cidade de Vinhedo se reuniram para comemorar. E foi muito gratificante participar junto com as pessoas, desde a carreata, né, passando pela cidade, e ver a alegria dos moradores, não é? Ver a alegria das pessoas que participam para buscar alguma coisa que te traz uma felicidade, não é? Te traz ali um momento diferenciado. Então, que a gente possa valorizar cada vez mais essas pessoas. Queria lembrar também, ontem, Dia dos Professores, mas isso aí eu faço uma indagação. Sou professor também, não de carreira, porque eu quero aqui enaltecer os professores de carreira, que de fato têm sofrido tanto, desde o âmbito federal, estadual, municipal também. A gente precisa fazer uma pergunta, e essa pergunta é muito clara. Quem tem criança em casa sabe da preocupação de que é uma educação verdadeiramente plena, uma educação verdadeiramente estruturada, pedagógica, moderna. E a gente tem que pensar o quanto que a gente valoriza o professor. É só o meme de 15 de outubro, não é? Então, que bom que a gente possa cada vez mais levantar essa bandeira, porque se a gente não pensa na educação, pode vir o discurso que for, pode vir o prefeito que for, gostei do raciocínio do vereador Carlos Florentino, pode vir a pessoa que seja, mas se a gente quiser fazer um bolo e esquecer de pôr recheio e só colocar ali um chantilly, a hora que a gente comer o bolo, a gente sabe que o chantilly é muito pouco, não é? Então, que a gente pense, de fato, o quanto que a gente vai valorizar os nossos professores. Quero falar também um pouquinho das indicações. Eu sou testemunha, conversei com o pessoal do CERM, especificamente com algumas pessoas ali, vou preservá-los, e eu sei do empenho de tentar solucionar o problema da questão escuridão na cidade de Vinhedo. Então, aqui eu uso esse espaço da tribuna para lembrar que a Planalto ali, historicamente, os moradores da Planalto já têm uma sensação de esquecimento, e isso é histórico, na verdade, no Brasil inteiro. Toda vez que um bairro é muito próximo do centro, ele fica meio que sem identidade. Ele não é periferia e ele também não é o centro. Então, que a gente possa estruturar um planejamento concreto para resolver essa situação. Porque eu já falei nessa tribuna, outros vereadores também já falaram, a gente está correndo um grande risco de corrigir um problema essa semana e passar um tempo, você vai corrigir de novo o mesmo problema se não tiver um bom planejamento, se não tiver uma estruturação bem feita. E aí, se alguém tiver dúvida, agora não, que é horário verão, não é mais cedo um pouquinho, mas a hora que terminar a sessão, passa aqui na frente do teatro, vê as pessoas que estão ali no ponto de ônibus. Então, muitas pessoas também se confundem, não é? Eu convido a todo mundo a fazer esse exercício da política partidária, sabe? Da política social. Sair um pouco dessa inanição que a gente vive, não olhar só o umbigo. Porque eu estou percebendo isso também, essa intolerância que a gente vive. Quando eu dou opinião contrária, me torno intolerante. Aí, quando eu tenho que ouvir a opinião contrária, eu corro o risco de repente, não ouvir. Não é? Então, a gente precisa dar um passo atrás e fazer esse exercício. A gente está reclamando que está escuro? Bem simples. Como 2 mais 2 são 4. É porque não tem lâmpada e as pessoas precisam de ajuda. Então, hoje, especificamente, quero aqui me solidarizar com o pessoal ali da Rua Dom Nery até Monteiro de Barros, vindo até aqui o começo do teatro, toda a Vila Planalto. Porque, de fato, quem tem um filho adolescente, a gente sabe das preocupações da segurança. Então, de fato, é necessário uma cobrança. Algumas pessoas também
não consegue entender diferença de opinião. E eu faço questão de novamente vir falar dessa situação que a gente está vivendo aqui em Vinhedo. Democraticamente, a gente precisa ouvir o outro para que a gente possa crescer. Então, só fazendo aqui, não sou nem professor de história, e me atrevo a entrar nesse trâmite, porque sou apaixonado por aquele lema que diz o seguinte, que a gente, se não conhecer os erros do passado, a gente corre o risco de cometer os mesmos erros no futuro. Se a gente não aceita que a gente fez errado, a gente vai permanecer no erro. Isso é teoria de administração também, não é? Que a Venato diz muito isso. Você quer um resultado diferente? Faça coisas de maneira diferente. E aqui eu venho trazer uma informação. Às vezes a gente fica também nesse arcabouço, né? Talvez uma tentação de achar que o problema é lá em Brasília. E a gente não pode deixar passar. Essa semana aqui eu faço questão, vou convidar todos as vereadoras e vereadores, para que a gente faça uma moção de repúdio pelo que está acontecendo ali em Brasília. Hoje, o nosso presidente Michel Temer, ele fez uma alteração para que a gente descaracterize o trabalho escravo no Brasil. Olha o que a gente está vivendo, meus queridos. O que ele fez? Ipsilíteres. Para quem é detentor de processos de escravidão, desde 2013 no país, essas pessoas são obrigadas a pagar para os seus funcionários, entre aspas, aí, funcionários, porque são escravos, a pagar todos os direitos trabalhistas, desde 2013. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque meus alunos perguntaram, professor, estão falando que você é de esquerda, né? Então, só para a gente relembrar a história, lá na Revolução Francesa, quando a classe burguesa, pasmem, quando a classe burguesa ali da época se reuniu para resgatar os pobres e querer ajudar de fato os pobres, elas se reuniram para vencer o imperialismo, ali a força do clero, né? Sabemos a história como ela foi de fato monstruosa. Então o que aconteceu? A classe burguesa se reuniu com os pobres para unir forças, para solucionar um problema que eles estavam vivendo. E aí na hora da discussão, teve um povo que falou, não, eu não vou me meter nessa história aí porque não tem nada a ver com a minha vida. Eu não vou reclamar porque para mim está tudo bem. Eu não vou fazer algo a mais porque por que eu preciso? Eu não uso determinada situação. Então essas pessoas ficaram do lado direito da assembleia ali, do teatro, né? Então foram as pessoas que não se envolveram. Então dali nasce que a esquerda, teoricamente, era quem estava defendendo os trabalhadores. Então eu estou lembrando isso porque como é que a gente pode não se indignar a partir do momento que a gente vê uma lei na nossa cara? Alguém caiu na pegadinha aí, né? Vou ficar em silêncio, só para passar vergonha. Vou falar igual os meus alunos. Retoma, foco aqui, ó. Como que a gente não vai se indignar se isso pode acontecer do nosso lado, meus queridos? A gente pode achar que o trabalho escravo está longe da nossa realidade, mas não está. A gente precisa, de fato, enxergar por entre linhas. A gente precisa mergulhar. Para quem gosta da teologia bíblica, lá em Lucas 5, mergulhar em águas mais profundas. Porque é ali que está o tubarão. Você ficar no rasinho, você vai pegar os libistinhos ali, os lambari. Então não me preocupa a gente mexer nos assuntos complicados e complexos. Porque se a gente não trazer para a nossa realidade, é isso o meu papel aqui na cidade. Então aqui volto a elogiar as palavras do vereador Florentino, porque ele foi muito feliz. De fato, a gente tem que pesar aonde que a gente quer chegar com a política atual da nossa cidade. Eu faço o meu habeas corpus aqui, né? Peço perdão aqui aos advogados, e vou fazer a minha meia-culpa. Por quê? Porque eu faço essa leitura e não tenho vergonha nenhuma de aprender com a administração atual. Mas a administração atual precisa ajudar. Quem foi que falou que eu, vereador Sandro Rebeca, ou os vereadores que estão questionando alguma coisa, inventou algum do áudio? Me surpreendeu, me assustou o que a gente viveu. Porque a gente não é inocente também. Eu sei que ali no meio da onda, ou da emoção da internet, tem gente ali que só quer ver o circo pegar fogo, não é? A gente usa muito a questão da teoria do aqui e agora. Quanto mais sangue, melhor, não é? Mas é injusto também não conseguir enxergar na nossa fala, e eu vou falar do meu trabalho, é injusto não enxergar no meu trabalho que eu quero o bem da cidade.
é necessário rever a atual administração, simples assim. Pode comprar, entre aspas, aqui não posso acusar, mas pode utilizar informação, pode utilizar prêmio, que bom. Também faço essa experiência, né? Eu trabalho fora da cidade, é quase que 110% das vezes as pessoas falarem, ó, de Vinhedo, que bom. Como é bom morar em Vinhedo. Mas a gente tem que fazer esse exercício. A gente vai continuar fazendo a administração da política antiga, e a política antiga é muito clara. É troca de favores, é colocar pessoas não preparadas para determinados trabalhos. Que problema que há de falar nisso? E eu faço questão de respeitar os nomes, porque eu acredito que a gente precisa de uma nova estrutura. E a estrutura política, ela passa por um desafio. Essa semana, eu tive presente ali na Secretaria de Governo, fui bem recebido. O secretário Edson Ruiz nos recebeu, não é? Eu fiz questão de levar até a prefeitura e apresentar uma das empresas modernas que tem sede no exterior. Levei 2 pessoas especialistas em consultoria de gestão moderna para que a cidade possa se estruturar. O que é a gestão moderna? Se vocês procurarem, para quem vem do setor privado, a gente escuta muito ali, né? ISO 9000, política do 6S, política da melhoria contínua, e isso precisa entrar no setor público. Quando eu faço a crítica aqui, eu preservo as pessoas, mas a gente precisa rever esse método que a gente está usando. É só fazer uma média, e a média ela é muito perigosa. Eu concordo que matematicamente, uma média simples ela pode ser perigosa, não é? Alguém ganhou na Mega Sena sábado, eu não ganhei. Na média, nós 2 temos 20 milhões, mas eu não tenho nada na prática. Então, a média realmente é perigosa. Mas, por experiência, se a gente fizer um exercício, vamos falar só do secretariado. Há quantos anos, se a gente colocar um número ponderado ali, você esquece as pessoas. Somos daqui de Vinhedo, crescemos junto. Conheço de nome todos eles, ou pelo menos 90% deles. E aí a prefeitura teve a chance, no começo do ano, numa nova gestão, e eu aceito, democraticamente foi eleito, mas é matemática. Não adianta querer vir me convencer, tem que convencer a população. Se a gente tirar os votos brancos e nulos, o prefeito atual foi eleito com 29%. O segundo, 28,5%, o terceiro, 27%. Se a gente fizer a conta, quem não votou no atual prefeito são 70%. Então não adianta a gente querer fazer com que as pessoas se convençam na marra. É isso que a gente está falando aqui. As pessoas vão se convencer quando, de fato, ela for usar o serviço público e, a partir daí, não ter dor de cabeça. Estamos conversando com alguns estudantes que querem a nossa ajuda, não é? E eles vão convidar todos os vereadores para a gente falar desse assunto tão polêmico que é a questão do transporte universitário. Eu faço uma pergunta, precisa chegar lá em janeiro, aquele estresse que foi esse ano? Eu tenho uma sobrinha que vai prestar colégio técnico esse ano. E sabe qual a frase que ela me falou? Ah, tio, não vou nem prestar, não vai ter transporte. E eu conheço a juventude também, eu sei que eles, em determinados momentos, eles estão preocupados ou estão desfocados, vamos chamar assim, mas a gente vai deixar, tá tudo bem, tá em crise, ó vida, ó céus, ó azar, caiu a arrecadação, ó que tristeza, não tem mais transporte. Não é assim que a gente trabalha. Então eu faço questão de deixar bem claro aqui, que ou a gente faz uma nova administração, ou a gente vai colher os mesmos resultados. A população está se envolvendo um pouco mais. Como eu sei que também tem muita gente do bem, muita gente do bem dentro da prefeitura. E vocês podem fazer esse exercício também. O quanto eu vou fazer melhor hoje que eu não fiz ontem? Essa é a gestão moderna. Não é? Ele trouxe ipsilíteres ali. Como está terminando o meu tempo, eu queria só lembrar aqui e deixar bem claro isso, que a minha postura aqui como vereador é muito simples. Enquanto estiver gastando, no meu modo de entender, um tostão que não seja a favor da população, eu vou vir aqui falar. Simples assim. Ah, mas você falou o número, então me mostra o número. Todos os valores que eu pego do portal Transparência da Prefeitura. Todos. Não é? Então, só para a gente terminar, bem rapidamente, lembrar o conceito do Bernardinho. Não é? O Bernardinho fala sempre para a gente usar o livro de 2 páginas. Quando tiver muito ruim, primeira página você abre e lê. E está escrito assim, isso vai passar.
Quando tiver tudo bem, você abre a segunda página do livro. E lá está escrito assim, ó, isso também vai passar. Então, que Deus abençoe a todos e a gente não saia sem fazer esse exercício. Ou a gente muda a nossa administração, ou de novo é a população que está sofrendo. Uma boa noite a todos.